Oi, oi, a graça e a paz do Senhor Jesus, amadas, tudo bem? Passando aqui para deixar mais uma palavra para vocês. Tava meditando, estou lendo um livro, né? Postei para vocês, estou lendo um livro e ele tem edificado muito a minha vida. E dentro desse livro eu acabei tendo uma revelação do Senhor, numa palavra que está em Daniel, no capítulo 4, do versículo 30 em diante, eu vou ler para vocês. Falou o rei, dizendo: Porventura, não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu do céu uma voz: A ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão entre os homens, e tua morada será entre os animais do campo. E comerá erva e pastará como os bois, por 7 tempos, sobre ti, até que reconheça que do Altíssimo é o domínio, e o reino dos homens ele dá a quem quer. Essa palavra, ela veio de encontro, assim, sabe? Eu fiquei pensando, e eu não sei se vocês se lembram. A minha mãe, ela sempre falava assim, quando a gente fazia alguma coisa errada, né? Ou quando a gente é adolescente, às vezes não obedece, quer tomar as frases, não, eu sei, eu vou fazer, eu tô certo, eu vou fazer. E aí ela falava assim, ó menina, deixa eu falar pra você, se você não obedecer, você vai pastar nessa vida. E é dessa palavra aqui que veio esse, você vai pastar. E eu não tinha entendido, eu não tinha esse entendimento. Porque a história do rei Nabucodonosor é a seguinte, ele era um grande rei do reino babilônico, foi um reino enorme, muito poderoso, e grande parte disso tudo vinha do rei, né? Vinha por mérito dele, assim. E ele começou a se ensoberbecer, e ele teve um sonho. Ele sonhava que uma árvore grande nascia no meio da terra e todos os animais se refugiavam embaixo, os pássaros faziam ninhos e se alimentavam da árvore, e essa árvore, os ramos dela se estendiam por toda a terra. E ela era grandiosa, e daí houve uma voz do céu que mandava cortar, e a árvore caiu, e mandou picar os galhos, enfim. Né? Essa passagem está em Daniel 4, desde do capítulo 1, se vocês quiserem dar uma conferida lá. E ele pediu para que, ele mandou um decreto, né? Que todos os adivinhos, as pessoas que, né, que adivinham as coisas viessem até o reino, porque ele queria que decifrasse esse sonho para ele. E quando foi a vez de Daniel, diz que Daniel ficou pensando 1 hora, assim, e daí ele falou que Deus tinha enviado, que passasse dele, né, isso, que Deus tinha falado que ele ia virar um animal. E assim foi, ele virou um animal. Aqui fala assim, e lançou sobre a terra. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, ao qual foi tirado de entre os homens e comia feno como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como penas de águias e unhas como garras de pássaros. Ele virou uma besta fera por conta da soberba do coração dele. E o que eu venho te dizer nessa tarde? Toda autoridade é denominada por Deus. Se você tem algum cargo importante na sua empresa, se você é alguém importante na sua família, se você é uma pessoa que toma frente, se você é uma pessoa muito bem sucedida, que tem posses, que Deus te abençoe. Mas que você nunca esqueça que você é quem você é e está onde você está porque Deus te colocou aí e Ele te sustenta. Porque se fosse só pela sua força do seu braço, o sucesso ele dura muito pouco.
O Senhor é o sustento que precisamos para poder continuar tendo êxito em tudo que a gente faz. Se não temos Deus, não temos nada, querido. Deixa eu te dizer que você não é nada sem o Senhor. Se você sair da presença de Deus, se você começar a achar que eu faço, eu falo, eu aconteço, agora com essa moda de empoderamento feminino, não cai nessa, que isso daí é um laço para sua vida. Deixa eu te dizer, seja empoderada naquele Todo-Poderoso, que Ele seja o poder que há em você. Não entra nessa de achar, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero. Não é assim, não. A coisa não funciona assim. Que você tenha discernimento para não cair em maldição, porque realmente a gente pasta. Parece que as coisas vão acontecendo e, não, eu tô tendo sucesso, sim, está acontecendo, minha empresa tá indo de vento em polpa, os meus filhos, meu casamento, as coisas estão acontecendo e do nada tudo desmorona. Se você já encontra nessa situação de estar pastando, eu tenho uma outra palavra para você, porque Deus ele é fiel, né? Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os seus olhos aos céus e tornou a vir ao entendimento. E então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei. Foi a primeira coisa sensata que ele fez depois de tudo que ele estava construindo para si. O arrependimento veio e ele tirou os olhos do pecado e de tudo que ele estava fazendo e ele voltou os olhos para o céu, para o Senhor. Quando a gente tem os nossos olhos voltados para Deus, a gente erra menos. Quando a gente tem os nossos olhos voltados para o Senhor, a gente tem o perdão dele, a gente tem a graça dele sobre a nossa vida e ele restaura. Consequências ficam do pecado, mas o Senhor ele é misericordioso, ele é um Pai amoroso. Então, se você está nessa situação, se você se encontra nessa situação de soberba, se você está olhando para si mesma, olha para Deus. Lembra aquele que te colocou. Lembra aquele que te formou, aquele que já te conhecia no ventre da sua mãe. Lembra dele. Olha para ele e o glorifica acima de todas as coisas, mesmo estando ainda no problema, porque aqui diz que ele ainda estava naquela condição. E ainda assim ele glorificou. E Deus ele automaticamente já mandou o entendimento de volta para ele. E o rei foi restabelecido. Porque Deus ele é bom. Nós somos maus por natureza. Então que essa tarde você possa ficar com essa palavra e pensar por onde você tem andado. Por onde o seu coração tem andado. Volta seus olhos para o Altíssimo. Ele vale a pena. Tenha uma boa tarde. Um beijo.